Uma tarde triste foi o momento do enterro da esposa de Newton Marques e mãe de Jonathan, um menino de 5 anos na época. Pai e filho ficaram desolados, sem saber como conseguiriam viver sem a presença da esposa e mãe. 1 ano depois, a dor da perda ainda era sentida pelos dois. A mansão de Newton Marques era um espelho do seu sucesso, refletindo um mundo de luxo que, ao mesmo tempo, soava vazio. Agora, o sol que se punha por trás das janelas de vidro parecia ser a única companhia de Newton que caminhava de um lado ao outro, observando com a precisão de um cirurgião cada uma das mulheres que se apresentavam para o cargo de babá. Durante 1 ano, várias babás trabalharam na mansão, mas Jonathan não conseguia gostar de nenhuma. Estava sendo difícil demais suportar a tristeza que se abatia sobre o pai e o filho. Naquele momento, a mente de Newton, longe de qualquer elegância social, estava fixada apenas em um ponto. Jonathan, seu filho de 6 anos, sentado triste no canto da sala, balançando os pés nervosamente. Jonathan era uma criança observadora e inteligente, mais do que qualquer menino de sua idade. Seus olhos azuis, profundos e tristes, pareciam carregar o peso de um mundo que ele ainda não tentava compreender. Sentia a falta da mãe todos os dias. Uma saudade que o engolia por dentro, silenciosa, e ele não sabia como aplacar. Cada uma das babás que se passavam diante dele parecia um eco distante de uma figura feminina que nunca mais voltaria. Esta é a última, Jonathan, Newton disse, voltando-se para o filho. Sua voz soava distante, como se ele não estivesse ali, mas em algum outro lugar onde nada importava além do vazio do seu próprio coração. Jonathan levantou os olhos para a jovem que acabava de entrar na sala. Ela era diferente das outras. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Seus olhos não eram apenas gentis, mas também brilhavam com uma compreensão que o menino não sabia decifrar. Sua postura era tranquila, serena, como se ela soubesse que palavras nunca seriam suficientes para confortar uma criança que sentia a falta de sua mãe. Ela se apresentou com um tom calmo e suave que preenchia o espaço como uma melodia. Meu nome é Lúcia, disse olhando para Newton, mas seus olhos, sem querer, se encontraram com os de Jonathan. Era como se, por um instante, o tempo tivesse parado. Jonathan, o menino murmurou, sorrindo timidamente. Newton observou, sem falar nada, sentindo uma curiosa tensão se formar no ar. Ele ansiava que seu filho gostasse dessa última babá, pois todas as anteriores foram rejeitadas por ele. Os olhinhos de Jonathan a observavam com curiosidade. Lúcia se aproximou dele e lhe disse: Então, você é o rapazinho que eu farei companhia? Jonathan gostou de ser chamado de rapazinho. Afinal, ele se sentia um homem e não uma criança. Sim, Lúcia. Sabe, eu gostei muito de você. Você tem filhos? Lúcia baixou os olhos e, por um momento, uma sombra entristeceu seu rosto. Não, Jonathan,
Meu filhinho foi para o céu ainda pequeno. Jonathan ficou pensativo por um minuto e depois respondeu: acredito que a minha mãe tomará conta dele enquanto você toma conta de mim, não é, Lúcia? Sim, Jonathan, eu também acredito nisso. E, dessa forma, Lúcia foi aceita por Jonathan. O seu coraçãozinho acreditava que Lúcia iria aliviar a dor da ausência de sua mãe. E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcia foi a solução para Jonathan e, por conseguinte, Jonathan foi o refrigério para Lúcia. Os dias passavam lentos como um rio de águas pesadas. Lúcia, com sua alma serena, foi ganhando a confiança de Jonathan. Ele começava a lhe contar histórias da mãe, detalhes de sua vida que ele mal lembrava, mas que ainda se mantinham como fantasmas em sua memória. Minha mãe, ela cantava para mim antes de eu dormir. Ela tinha uma voz tão doce, parecida com a sua, disse ele um dia com os olhinhos brilhando de saudade. Será que você pode cantar para mim, Lúcia? Lúcia sentiu uma dor no peito, uma fragilidade que a tocava de uma forma inesperada. Ela sabia que cantar não traria de volta a mãe de Jonathan, mas seu coração se apertou de uma maneira que a fez abrir a boca e cantar baixinho um arranjo suave de uma canção que acalentava a alma. Ela nunca imaginou que suas palavras poderiam acalmar tanto aquele menino, mas quando viu seus olhos se fechando lentamente, um sorriso terno se formou em seu rosto. Newton, que observava à distância, sentiu uma onda de emoções contraditórias. Sua esposa, a quem ele havia perdido, voltava de alguma forma ali, através daquela criança que agora confiava em Lúcia. Mas, com o passar dos meses, havia algo mais. Newton sentia a intensidade de um vínculo que estava se formando diante de seus olhos e não podia ignorar o quanto isso mexia com ele. A atração de Newton por Lúcia crescia como uma chama impossível de apagar. Mas ele a combatia com todas as forças que podia reunir, pois não podia nutrir o sentimento intenso que estava sentindo por Lúcia. Ela era sua funcionária, a babá de seu filho. Mas, meus caros, como poderia ele, um homem de negócios bem-sucedido e calculista, cair na tentação de um amor impossível? Ele se perguntava dia após dia, enquanto a imagem de Lúcia se fazia mais presente em seus pensamentos. No entanto, apesar de lidar com muita gente em seu trabalho, desde a morte de sua esposa, Newton se sentia só. Nunca se interessou por outra mulher antes, mas a presença de Lúcia mexia com ele. Enquanto estava no escritório, não via a hora de chegar em casa para sentir o aconchego do lar, preenchido com as risadas de Jonathan e a presença doce e encantadora de Lúcia. Por vezes, Newton se surpreendia sonhando com ela em seus braços enquanto a olhava. Porém, logo se lembrava que o seu olhar poderia demonstrar o desejo que sentia, por isso evitava encará-la muitas vezes. Mas Lúcia não era uma menina. Era uma mulher experiente e percebia os olhares discretos e disfarçados de seu patrão. Ela sentia o peso da tensão em que Newton aparentava viver com relação a ela.
Ela o respeitava demais, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a forma como ele a observava. Algo em seus olhos, à noite, sempre parecia dizer mais do que ele se atrevia a dizer em palavras. Ela caminhava pela casa em silêncio, tentando se concentrar nas necessidades de Jonathan. Mas, algumas noites, quando se cruzavam nos corredores, havia uma troca silenciosa de olhares, como se o destino já tivesse feito sua escolha. Em uma noite chuvosa, após Lúcia colocar Jonathan para dormir, Newton não aguentou mais. Ele a encontrou na biblioteca. Precisava falar com ela. Apenas dizer o que sentia. Lúcia, você já percebeu que eu te quero, não é? Ele perguntou com uma voz rouca, o peso das palavras pairando no ar. Ela olhou para ele sem resposta imediata, apenas sentindo cada sílaba como um toque suave em sua pele. Desde o primeiro dia em que viu Newton, Lúcia o desejou. Porém, era uma profissional que sabia o seu lugar. Por mais que o achasse interessante, nunca iria misturar o trabalho com a vida pessoal, e ali ela era a babá do filho dele. Não, Sr. Newton, ela mentiu. Eu nunca percebi nada. Creio que o senhor está confuso por ter uma mulher em sua casa depois de viver sozinho por 1 ano. Sei que o senhor gosta muito de mim, assim como eu gosto de Jonathan e do senhor. Mas isso não é querer. Só é apenas uma confusão natural de sentimentos, eu creio. Com o tempo, isto passará. Ela procurou minimizar o sentimento dele. Não, Lúcia. Gostar é diferente de querer. Eu sei que a quero. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo em você me faz te querer ardentemente. É mais forte do que eu, mais do que eu posso controlar. Newton se aproximou dela e a abraçou, dizendo: Antes de você chegar, eu me sentia muito sozinho. Depois que você chegou, a minha alegria de viver voltou. Eu preciso de você, dos seus carinhos. E não se contendo mais, deu-lhe um beijo. Lúcia não conseguiu reagir imediatamente ou não queria. Suas pernas tremeram diante do homem que comprimia o corpo dele junto ao seu. As mãos dele, sequiosas de carinho, percorreram avidamente o corpo de Lúcia, parando em determinadas áreas que aumentavam a sua excitação. Com isso, ela gemeu baixinho. Não podemos, Newton. Eu não posso dar vazão ao seu sentimento. Por favor, me deixe em paz. Lúcia o encarou, seu coração batendo descompassado. Não podia confessar que também o desejava. Senhor, se continuar me alisando desse jeito, serei obrigada a deixar o emprego. Eu não devo alimentar o seu desejo por mim. Isso não é profissional de minha parte. Não, Lúcia, eu me controlarei. Não posso permitir que você se vá, pois está fazendo muito bem a Jonathan e a mim. Eu nunca mais agirei assim com você. Ela se retirou apressadamente, foi para o seu quarto e chorou, pois o desejava também, mas não devia se entregar nos braços dele. O tempo passou e Newton cumpriu a promessa, mantendo-se distante de Lúcia. Mas, ao contrário do amor de ambos diminuir, floresceu mais ainda
nas entrelinhas da dor e da solidão dos dois. Porém, Jonathan, com seu coração puro, foi a chave para que o amor deles se libertasse das amarras que o impediam. Certa noite, quando os três estavam reunidos na sala, Jonathan disse: "Papai, por que você não namora Lúcia? Ela é uma boa mãe para mim e será uma boa esposa para você." Lúcia olhou assustada para Newton, ficando vermelha imediatamente. Newton olhou surpreso para Jonathan e respondeu: "Porque ela não deseja se casar comigo, meu filho." "Não deseja?" E virando-se para Lúcia, Jonathan perguntou: "É verdade que você não gostaria de se casar com o papai, Lúcia?" Lúcia não sabia o que responder. Por fim disse: "Não é simples assim, Jonathan. Eu sou a sua babá e não fica bem eu namorar o seu pai." "Ah, só por isso?" Ele pensou um pouco e depois respondeu: "Papai, é fácil resolver isso. Você despede Lúcia e depois pede ela em casamento." Lúcia e Newton riram da solução rápida que Jonathan deu para o problema. Aproveitando o momento descontraído, Newton caminhou até Lúcia e perguntou: "Se eu fizer como Jonathan disse, você aceita se casar comigo, Lúcia?" Lúcia sorriu envergonhada e respondeu: "Sim, Newton, eu aceito." "Você vai ser minha mãe agora, Lúcia?" Jonathan perguntou com um brilho nos olhos, sua voz cheia de esperança. "Sim, meu querido," Lúcia respondeu com o coração cheio de amor. "Sim, eu vou." O casamento deles foi uma celebração da vida, da resiliência e da capacidade de amar, mesmo quando parecia impossível. Quando finalmente se casaram na pequena igreja da cidade, com Jonathan sorrindo entre os dois, o amor não parecia mais uma opção, mas uma necessidade. Algo que fazia a vida se mover, que dava sentido a tudo. A vida continuou. Jonathan cresceu com o amor de duas pessoas que finalmente encontraram seu caminho. Newton e Lúcia, juntos, tornaram-se mais do que poderiam ter sido sozinhos. Eles descobriram que a verdadeira força não estava na perfeição, mas na aceitação e no amor incondicional. Juntos, como uma família, criaram uma história que, apesar de marcada pela dor, foi feita de esperança, superação e, acima de tudo, amor. E assim, a babá do filho do milionário, com sua sabedoria, doçura e carinho, transformou de maneira surpreendente não só a vida de Jonathan, mas também a do pai, provando que o amor é capaz de preencher até mesmo os corações solitários.